Geraldo Pereira de Matos Filho. Já ouviram falar, não é? Com a contribuição dessas mãos, a América e o mundo foi pintada pela primeira vez no Rio Grande. O nosso bate-papo de hoje é com o ex-goleiro do Grêmio, Mazzaropi. Boa tarde, Maza. Que prazer em ter você aqui no programa De Carrinho. Boa tarde, Cassiano. O prazer é meu de poder estar participando aí do programa do Carrinho. É um prazer falar contigo e à disposição do amigo aí para responder as perguntas e falar um pouco da nossa história. Que legal, vai ser um bate-papo bem bacana. Para começo de conversa, como foi seu início no futebol? Em qual momento percebeu que queria ser um jogador e principalmente que gostaria de ser goleiro? Eu, desde de criança, eu sempre gostei de jogar no gol e aí eu, com 16 anos, recebi um convite para fazer um teste no Vasco da Gama. E aí eu fui ao Vasco da Gama, fiz o teste, fui aprovado e ali eu iniciei. Fiquei 5 anos na categoria de base do Vasco da Gama. Depois me profissionalizei em fevereiro de 74, dia 2 de fevereiro de 74, e fiquei mais 10 anos na equipe principal do Vasco da Gama, sendo que eu fui emprestado um ano ao Curitiba, 7 meses ao Grêmio e depois um ano ao Náutico. E aí, depois do Náutico, eu retornando ao Vasco, o Grêmio adquiriu meu passe em definitivo. Todo jogador, Maza, quando criança, tem um time. Você é mineiro, ficou muitos anos no Vasco da Gama, depois fez história no Grêmio. Hoje é um gremista apaixonado, a gente sabe, mas o torcedor tem essas curiosidades. Quando você era criança, para qual time tu torcia? Vasco da Gama. Era o Vasco mesmo? O Vasco. A minha cidade é a divisa com o Rio de Janeiro. E ali, em Além Paraíba, o pessoal todo torcem para os clubes do Rio, né? Sim. Em Belo Horizonte eu sempre me simpatizei pelo Cruzeiro. Mas o meu clube mesmo era o Vasco da Gama. Sim. Bom, então, de imediato, tu já conseguiu jogar no clube que tu torcia. Bacana isso. É verdade. E lá no Vasco, Maza, tu ficou 20 jogos sem tomar gol entre 77 e 78. Nos dias atuais, é possível atingir marca semelhante? Relembra esse período. Eu tenho, na minha história, né, eu joguei profissionalmente 19 anos, ganhei 18 títulos e tenho a marca que é o recorde mundial de tempo sem tomar gol. Eu torço para que alguém bata essa marca, né? Só que essa marca já me pertence há 42 anos, né? Mas eu continuo torcendo para que alguém bata. Acho meio difícil, mas quem sabe? É muito jogo. Um outro Mazzaropi aí consiga bater esse recorde. Pois é muito jogo, né? E ainda quando tem estaduais no início do ano, talvez seja menos complicado, mas ainda assim, pensar nesse universo aí são pelo menos 4 meses de partidas. É muito complicado, né? É verdade. Pois é. Em 1983, você veio pela primeira vez para o Grêmio. Foi difícil a decisão de sair do Rio de Janeiro naquele momento e morar em Porto Alegre? O que o senhor pensava naquele momento? Eu pensava que eu estava realizando um sonho de atleta. Porque na época que eu jogava no Vasco da Gama, a imprensa sempre perguntava aos jogadores se você não jogasse no Vasco da Gama, qual o clube que você gostaria de jogar. E eu sempre que respondia que era o Grêmio, eles não entendiam muito. Eles achavam que eu tinha que dizer que era no Flamengo ou no Corinthians. Né?
Sim. Isso porque desde a minha época de juvenil, eu tenho um grande amigo que eu formei no futebol e que nós chegamos juntos no Vasco da Gama para fazer teste, depois convivemos 15 anos jogando junto no Vasco da Gama, que é gaúcho, aqui da capital, lá do bairro Tristeza, que era o Carlos Alberto Orrigo da Cunha, o gaúcho. E ele sempre falava do Grêmio para mim, sempre, a gente conversando, ele contando as histórias de como era o Grêmio e tudo, e aquilo ficou marcado para mim. E aí quando eu recebi o convite em 83, eu me senti honrado e era um privilégio para mim. Eu estava realizando um sonho de atleta de um dia poder vestir a camisa do Grêmio. E o Grêmio me proporcionou isso. Que legal, que legal. Bom, eu vou agora ler um trechinho para você de um jogo, aí o resto da história você conta, combinado? Tá bom, querido. Eram 23 minutos do segundo tempo. O Olímpico, alegre, emudeceu. Pênalti para o América de Cali, que se preparava para empatar o duelo vencido pelo Grêmio por 2-1. Uma igualdade em casa praticamente deixava o time de Valdir Espinosa alijado da disputa por uma vaga na final da Libertadores. Ainda teria que encarar o Estudiantes na Argentina, na rodada decisiva do triangular. O que aconteceu, Massa? Eu defendi uma penalidade que deu ao Grêmio a condição de finalista da Libertadores naquele ano. Porque o empate contra o América de Cali tirava toda e qualquer possibilidade do Grêmio de chegar à final da Libertadores. E nós vencíamos por 2-1 e houve a penalidade e eu consegui fazer a defesa de mão trocada, evitando o gol de empate do América e, consequentemente, dando a vitória ao Grêmio e a possibilidade ao Grêmio de chegar à final da Libertadores, e foi o que aconteceu naquele ano. E aquele jogo foi o start para ter a certeza de que o senhor faria história no Grêmio? Eu acho que aquele jogo marcou a minha chegada no Grêmio e determinou essa identidade que eu tenho com o Grêmio hoje. Sim. Bom, veio a Liberta e o Mundial, títulos. Em 1984, como seu passe não pertencia ao Grêmio, o senhor acabou não ficando e voltou, só um ano depois. Conta um pouco desse bastidor que teve ida para o Náutico também, não é? Como eu não havia acertado a renovação com o Grêmio, eu retornei ao Vasco, que era meu clube de origem, e o presidente do Vasco na época, Antônio Soares Calçada, me deixou 2 meses treinando separado do grupo. Eu era treinado, quem me treinava inclusive era o Paulo Paixão, e o finado Enio Andrade, eu tinha sido campeão paranaense com ele no Curitiba. Ele assumiu o Náutico há 8 anos não era campeão, e ele me convidou para ir trabalhar com ele no Náutico e eu aceitei. Aí eu fui para o Náutico, emprestado, e quebramos o jejum do Náutico de 8 anos sem ganhar o título pernambucano. Nós fomos campeões naquele ano, juntamente com o seu Enio. E aí eu retornei ao Vasco da Gama e, para minha surpresa, eu digo que foi o maior presente de Natal que eu recebi, foi a minha contratação pelo Grêmio em definitivo. Aí eu retornei ao Grêmio em janeiro de 85 e fiquei até o final da minha carreira. Ah, que legal. Essa história ela é fantástica. Título mundial, saída, retorno. Estamos conversando com o ex-goleiro do Grêmio, Mazzaropi, atual comentarista da Rádio do Clube. Aqui a gente relembra sua carreira e traz curiosidades que o torcedor tem. E na segunda passagem foi mais uma penca de títulos, Mazza. 6 estaduais, Copa do Brasil, mais Supercopa do Brasil. O Grêmio antes de ti, além da lenda Lara, teve Alberto, Leão, vários goleiros históricos. Depois surgiu Derlei, Groy. O senhor tem a dimensão de quanto representa para essa geração que te acompanhou e para quem é mais jovem
ouvindo tuas histórias e sabendo o que você significa para o Grêmio? Luciano, eu confesso para você que me assusta às vezes, sabe? Porque eu sempre fiz do futebol a minha profissão. Eu nunca tive pretensão de superar ninguém, de ser mais do que ninguém, de atingir o nível de reconhecimento que eu tenho hoje, né? E sou muito grato ao Grêmio por isso, e ao torcedor gremista, né? Por esse reconhecimento. O que eu fazia, eu era um profissional, e eu sempre procurava fazer o melhor dentro de campo. Eu tenho consciência do que eu represento, né? do que sou, do que eu represento, mas isso foi em função do trabalho que nós realizamos, né? Das conquistas, né? Eu joguei profissionalmente no Grêmio 6 anos e meio, ganhei 11 títulos, né? 11 títulos oficiais com o Grêmio, quer dizer, é uma marca que gratifica todo e qualquer profissional, né? E eu sou muito grato. Eu digo que eu tenho muito mais a agradecer do que ser agradecido, né? Porque o futebol para mim era a minha profissão, era o meu sustento, meu, da minha família, né? Mas essas conquistas e o trabalho, o comportamento, o respeito ao torcedor, isso me deu esse reconhecimento que eu tenho hoje do torcedor gremista. E um outro detalhe que também me honra muito é de eu ter o reconhecimento do torcedor do nosso arquirrival. Eu tenho o respeito também do torcedor colorado, quer dizer, isso são detalhes que para nós profissionais não tem preço. Eu acho que esse é o maior reconhecimento que pode ter, não é? Recentemente, algumas semanas atrás, a gente conversou com o Paulo Paixão, que já trabalhou no Grêmio, já trabalhou no Inter, e o maior reconhecimento é tu ser respeitado e valorizado pelas duas torcidas. E no teu caso, sem nunca ter jogado no Internacional. Isso eu acho que mostra que a tua carreira, além de ter sido de sucesso dentro de campo, mostrou que tu é um cara que é íntegro, é honesto e que principalmente desperta esse sentimento bom, né? Esses são valores que eu aprendi com meus pais, né? Isso é o maior legado que eu tenho, né? De respeitar as pessoas, né? De ser honesto e transparente, né? Então, esse reconhecimento, para nós, não tem preço. É muito gratificante. Em relação aos gremistas, uma prova grande do seu reconhecimento, do reconhecimento que eles têm com o senhor, é as visitas consulares, que o senhor sempre estava presente em todos os cantos. Eu mesmo já fui em algumas, pude constatar o carinho com o senhor. Isso está fazendo falta? Sem dúvida, cara. Sem dúvida, bastante. Você está próximo daquelas pessoas que são as grandes responsáveis por tudo aquilo que você é e representa. Isso aí não tem preço, né, que pague esses momentos, né? E confesso que tem sentido bastante falta. Essa pandemia também nos trouxe esse problema, né? Então, eu espero que as coisas se normalizem, que a gente possa estar novamente junto com os torcedores, que é sempre gratificante. Se Deus quiser. E pós a carreira de jogador do senhor, o senhor também teve um período como treinador, Maza. Destaca esse período. O senhor ficou satisfeito? Gostaria de ter dado mais prosseguimento? Conta para nós. Quando eu parei, eu fui eleito vereador em Porto Alegre e assumi como preparador de goleiros no Grêmio. E aí depois eu fiquei ali como 4 anos como preparador de goleiro no Grêmio, 3 anos na Câmara,
E aí recebi um convite para ir trabalhar no Japão, juntamente com o Otacílio Gonçalves. Fazer parte da comissão técnica dele, e morei 8 anos lá no Japão, exerci a função de treinador de goleiro, cheguei a ser treinador interino do Nagoya Grampus e retornei ao Brasil 8 anos depois, assumi o Sapucaense, fui o primeiro treinador profissional do Sapucaense, depois treinei o Vilhena, lá em Rondônia, treinei o Guarani de Venâncio, fiquei um mês em Santa Cruz. E hoje eu faço aquilo que eu gosto. Eu hoje coordeno o trabalho dos goleiros na escola do Grêmio, lá no Cristal, e sou treinador da seleção sub-15. E trabalho na rádio do clube como comentarista junto com o Carlos Miguel. Muito legal. Eu faço aquilo que eu gosto, sabe? Eu acho que a minha experiência de goleiro, eu poder estar passando para essa gurizada é uma coisa que me orgulha muito. E, Maza, com a sua experiência de tantos anos de futebol, na semana passada eu fiz uma pergunta aqui para o Cláudio Duarte e eu te faço agora. O que mudou do futebol de antigamente para hoje? Hoje o futebol ele é mais força do que qualidade, né? Hoje você abre mão da qualidade e quer jogador grande e forte. Eu acho que o futebol brasileiro está perdendo a sua essência, né? Que é a criatividade, o improviso, aquele futebol moleque, irreverente. Hoje é muito difícil você ver um jogador, que são raros, aqueles que pegam e vai para dentro do adversário, dribla, né? Hoje a coisa está muito mecânica, é muita força. O futebol hoje é muita força e correria. A qualidade mesmo nós estamos perdendo. E o Brasil sempre fez a diferença justamente pela sua irreverência, né? Pela sua criatividade, pelo seu improviso. E hoje nós estamos tirando isso, nós estamos tolhindo a gurizada que está vindo. Eu acho que as coisas boas você pode agregar, desde que você não fira a sua raiz, a sua característica, né? Tudo que é bom é bem-vindo, mas que você adapte dentro da sua característica. Por falar em característica, em raiz, o Grêmio, ele na sua história se caracterizou muito pela questão da competitividade, a força, o jogo de imposição, e a gestão do presidente Romildo, de certa forma, trouxe não uma mudança drástica, mas uma ruptura no sentido de levar apenas esses atributos como fatores principais e colocou o futebol leve, o futebol de toque, o futebol que talvez antigamente o Grêmio não tinha como a essência, porque não precisava ser a essência. Eu queria que tu desse a tua opinião sobre isso, porque o Grêmio passou uma fila de títulos aí de 15 anos, muito tentando se apegar a essas questões mais antigas, e talvez quando simplesmente rompeu isso e passou a valorizar mais a habilidade, o talento individual, o drible, ele voltou a ter sucesso. Qual é a sua percepção? Assim, o Grêmio mudou a sua característica, né? A característica do Grêmio foi sempre a do time copeiro, né? O Grêmio tinha jogadores de qualidade, mas ali agregava a qualidade e a força, a determinação, né? A competitividade. Hoje inverteu-se as coisas, né? Hoje o Grêmio pratica um futebol que o Inter jogava, né? Perfeito. O Inter era um time que era mais técnico, né? E o Grêmio era competitivo, era o combativo. Hoje o Grêmio é uma equipe mais de posse de bola, né?
valoriza mais a posse de bola, que às vezes é prejudicial, porque eu ter 70% de posse de bola não quer dizer que eu vou ser o vencedor da partida. Você tem 70% de posse de bola, mas se você não agredir o seu adversário, de nada adianta os 70% de posse de bola. Né? Mas às vezes o Grêmio precisa colocar o seu espírito copeiro. Tem momentos, tem alguns jogos que a gente sente a falta desse Grêmio. Né? Eu acho que isso você tem que ter também como uma referência. Né? Acho bonito o jogo do Grêmio e tal, mas desde que ele seja agressivo também, seja vertical. Essa posse de bola ela seja vertical e agressiva. Mas tem certos momentos que você precisa incorporar aquele Grêmio copeiro. Sim. Aquele Grêmio aguerrido que sempre caracterizou o Grêmio. E nesses momentos em que a gente precisa incorporar, ver no time do Grêmio, né, que o time do Grêmio precisa ter essa alma copeira, Jeromel e Kahneman são os caras que simbolizam isso, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é o espírito deles, né? É esse espírito que você às vezes precisa. Principalmente o Jeromel é um jogador mais técnico, né? De uma qualidade excepcional. E o Kahneman é aquele sangue latino, né? Que é aquela alma castelhana mesmo, né? E isso às vezes você precisa colocar em certos jogos, né? E, Maza, qual o segredo dessa química Renato e Grêmio, que leva a algo impossível no Brasil, que são mais de 4 anos de trabalho? A identidade que você tem com o clube, né, cara? O Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, tem uma identidade com o clube, né? E isso, de certo modo, facilita esse entrosamento, né? Você conhece a história do clube, né? Você conhece as entrelinhas do clube, né? Então, esse lastro que você tem com o clube, ele te favorece também, te ajuda nessa composição que vem dando certo já há 4 anos, né? Pois é, e teve momentos aí da temporada que isso é uma característica que é muito legal dessa gestão, porque todos os anos existem instabilidades em todos os times. E o Grêmio, claro, muito pela idolatria do Renato, mas pela confiança que o presidente Romildo tem nele e no trabalho, sempre dá respaldo e o Grêmio sai dos momentos difíceis. Muitos já achavam que talvez o ciclo de Renato deveria acabar no fim de fevereiro agora. Mas, com toda essa mudança, o retorno do bom futebol, o Renato prometendo que quando as peças voltassem, o time produziria de novo. Já tem muita gente, a grande maioria, que quer que ele continue. E o que o senhor acha? Mas eu não duvido que o Renato fique até o fim da gestão Romildo. Eu acho que isso também é mérito da diretoria, porque é uma questão de convicção, de que ele é um treinador para o Grêmio e de que o trabalho que está sendo feito é o que eles querem, que é o planejado, né? Teve um momento de insegurança, mas do torcedor, mas a diretoria manteve a sua convicção de que o Renato era e é o treinador para o Grêmio, e com as mudanças que houveram, é natural que a equipe oscilasse, né? E agora você começa a se reencontrar de novo. Então isso é convicção, O que falta muito aos dirigentes brasileiros é justamente essa convicção. E quando você contrata um profissional, é porque você acha que aquele profissional vai se enquadrar dentro do perfil que você quer do planejamento do futebol. E
E aí o que acontece? Como o futebol no Brasil ele é imediatista, né? Você perde 2, 3 jogos, a diretoria já também deixou a convicção de lado, né? Aí já vai mudar, achando que às vezes pura e simplesmente a mudança do treinador vai surtir efeito. E nós temos visto aí vários exemplos que a coisa não é bem assim, né? Então eu acho que essa convicção da direção também, ela facilita esse casamento, né? Sem dúvida, sem dúvida. E tomara que o Grêmio continue aí nesse caminho vitorioso. Bom, estamos encerrando aí já, dando encaminhamento final ao nosso papo. Para encerrar, Maza, a gente quer muito agradecer o senhor ter aceitado o nosso convite. Assim que passar a pandemia, quem sabe a gente repita isso nos estúdios. E me diz quais são teus planos agora para o futuro? É continuar esse trabalho no Grêmio? O que o senhor quer fazer? Eu pretendo dar continuidade a esse trabalho que eu venho realizando, né? Porque você precisa também se sentir bem, né? Eu me sinto muito bem fazendo aquilo que eu gosto, né? Eu espero dar continuidade a isso e quero dar continuidade a esse trabalho. E agradecer a você a oportunidade de estar participando com vocês aí, e espero em outras oportunidades também estar junto, porque nós estaremos sempre à disposição dos amigos aqui. Desejar aí um Feliz Natal aí, um próspero Ano Novo, né, para todos, principalmente aos gremistas, né? Que tenhamos aí um final de ano com mais alegria, né? Com menos pandemia, é o que nós desejamos. Se Deus quiser, Ele vai te ouvir, e também um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo para o senhor, é o que deseja todo o pessoal aqui da rádio e a galera, especialmente do Grêmio, que tem no senhor um grande ídolo. Abração, Maza. Opa, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, e nós estaremos aqui sempre à disposição do amigo aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, esse foi o Mazzaropi, ex-goleiro do Grêmio, atual comentarista da Rádio do Clube, também coordena aí os goleiros da base do clube. Foi uma grande entrevista, não é? A gente falou um pouquinho da história dele, reviveu aí grandes momentos, ele que é campeão mundial, né? Isso por si só já diz quem é Mazzaropi. E também falou desse momento do Grêmio de hoje. Espero que tenham gostado.